Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano dos Anjos falando. Hoje nós vamos ter uma aula aplicada utilizando o software ArcMap, onde o nosso principal objetivo vai ser delimitar uma bacia hidrográfica de uma forma automatizada, utilizando uma rotina interna no ArcMap, e também definir nossa rede de drenagem, nossos cursos hídricos dentro dessa bacia hidrográfica, né? Bom, a recomendação básica que eu tenho para vocês é que vocês instalem o ArcMap, né? Eu vou estar deixando no Cigar um link com um tutorial para vocês instalarem esse programa. Ele é um programa bem exigente em termos de memória, ele é um programa bem grande, né? Tem mais de 2 gigas para instalação. E dependendo da capacidade computacional de vocês podem ter um pouco de dificuldade. Então, eu sugiro que vocês instalem num computador, notebook, tenha no mínimo um i3 e também pelo menos 4 GB de memória RAM, para vocês não terem muitas surpresas negativas enquanto vocês estiverem rodando as análises, né? Tirando isso, a gente tem um pacote bem completo aqui de ferramentas dentro do ArcMap, que a gente utiliza com bastante frequência em variadas análises, mas também para visualização e produção de mapas, né, e de produtos, de geoprocessamento de maneira geral. Bom, hoje nós vamos utilizar basicamente um arquivo que é basicamente nosso modelo digital de elevação da nossa região de interesse. Esse modelo digital de elevação eu baixei ele daqui desse site. Eu vou também disponibilizar o link para vocês lá no Cigar, que é de uma iniciativa da NASA, né, do Earth Data, né, onde a gente tem o Alus Pulsar, que é uma espécie de um sensor onde ele consegue então medir a variação topográfica de quase todo o planeta, né? Essa aqui é basicamente a cobertura do sensor, do satélite, dos sensores que estão nesse satélite. Notem que ele cobre de forma bem assim, com uma densidade bastante alta e de forma bastante completa todas as Américas, né? E alguma parte da região polar aqui e da Antártica também, né? Então, para o nosso objetivo, ele vai ser bem útil porque ele é a fonte de dados relacionada à topografia, o modelo digital de elevação, que tem a melhor resolução espacial disponível, né? Nas turmas anteriores, a gente rodava essa análise aqui que eu vou fazer com vocês, utilizando uma imagem com 30 metros de resolução, de cada pixel, cada lado do pixel, né? Então, eram pelo menos 900 metros quadrados, enquanto que com essa imagem do Alus Pulsar aqui, a gente tem um pixel de 12,5 metros. Então tem uma resolução bem melhor. E isso vai, obviamente, refletir diretamente na qualidade da definição e nos limites da nossa bacia e da nossa rede de drenagem. Certo? Então vou deixar o link para vocês podem acessar e baixar, não somente para a região de Parauapebas, de Carajás, mas para qualquer lugar do Brasil, de forma tranquila, com essa resolução excelente de 12,5 metros. Para baixar aqui, basta criar uma continha básica no Earth Data, né? E baixar, são dados que são disponibilizados de forma gratuita para quem quiser. Beleza, então após instalado o ArcMap, seguindo o tutorial que eu vou deixar para vocês, e após baixar a imagem, na verdade, nosso modelo digital de elevação, vou deixar disponível também, vou acrescentar ele no Cigar, que é um arquivo relativamente pequeno, ele tem apenas um pouco mais de 7 megas, e é um arquivo do formato TIFF, como se fosse uma imagem mesmo, né? Então dá para adicionar tranquilamente no Cigar para vocês utilizarem, baixar e utilizarem e fazer a simulação aí na casa de vocês, certo? Então, após instalar o ArcMap, após ter baixado a imagem que eu vou disponibilizar do modelo digital de elevação, e a gente então vai começar essa aula adicionando primeiro a nossa base de dados, né? Vem aqui nesse botãozinho de imagem, adicionar data, clicando aqui, a gente vai buscar dentro da pasta, que eu recomendo que seja em geral no C, né? No drive principal de vocês,
Eu criei uma pastinha aqui chamada MEBH, de manejo de ecossistema de bacias hidrográficas. Aqui eu tenho 3 arquivos que eu vou disponibilizar todos para vocês, para fazer os testes, né? Mas o que eu tenho interesse nesse momento aqui é o nosso modelo digital de elevação, MDE, que é a extensão TIFF. Cliquei, peço para ele adicionar aqui. Então, esse modelo digital de elevação que eu baixei lá do Allos para usar, como eu falei, ele tem uma resolução de 12,5 metros, que está aqui na descrição do dado, né, que está no formato ainda de grau decimal, né, mas é uma resolução bem interessante para esses fins aqui, né. Notem aqui que dependendo da qualidade da imagem, da resolução do pixel, né, vocês podem ter, se for uma resolução espacial mais alta, né, com uma precisão maior, vocês vão ter uma exigência maior também computacional para processar, né? Isso também depende do tamanho da área que vocês vão analisar. Então, para esses fins aqui, usando essa área aqui, a gente vai conseguir rodar essa aula aqui de maneira quase que instantânea, sem precisar pausar nada, assim, porque ele roda bem. Meu computador aí tem 16 de RAM também, ele é um i7 também, né? Bom, então vamos avaliar aqui esse nosso modelo de elevação para a região de Carajás. Essa parte branca aqui, que é a parte mais alta, que pode alcançar até 747 metros aqui, é a nossa Serra dos Carajás aqui. Então vamos clicar aqui, vou mudar só esse gradiente para a gente visualizar melhor a nossa base de dados, né? Então, notem que aqui, se a gente aproximar bem, dá para ver que o porquê, o quão útil é utilizar um modelo de elevação para definir os cursos hídricos e as bacias hidrográficas, né? Porque ele consegue capturar com alguma acurácia, né? Uma acurácia bem boa, né? Os meandros, os rios, né? E as principais divisões entre as bacias e por aí vai. E aqui, por exemplo, na região de Carajás, dá para ver com clareza que, por exemplo, aqui esse leito aqui principal, essa área mais em branca que tem um valor relativamente baixo de altitude, né? Se a gente aproximar aqui e clicar, vamos dizer, um pixel aqui qualquer, a gente vai ver que o valor do pixel é em torno de 126 metros, né? Aqui nessa região mais em branco, né? Enquanto aqui do ladinho a gente já tem um pixel com mais de 500 metros de altitude. Então nota que eles têm uma variação bem grande, bem significativa, de mais de 600 metros nessa região de Carajás e de Parauapebas aqui. Beleza. Tá. Após adicionado aqui, vocês vão ver que a gente vai seguir uma série de passos numa rotina que é bem estabelecida e bem fácil de assimilar também. Então vamos lá. A gente vai primeiro, vem aqui no Arc Toolbox, aqui embaixo, clica aqui, onde a gente vai ver, vão aparecer todas as ferramentas disponíveis dentro do nosso ArcMap. Para essa análise particular, a gente vai utilizar as ferramentas dessa caixa aqui do Special Analyst Tools. Clicando aqui, a gente vai ver que tem várias subpastas com várias funções, né? E a gente vai utilizar basicamente todas as funções, ou a maioria das funções, dessa caixinha aqui chamada Hydrology. Clicando, a gente vai ver que vão ser quase todas as ferramentas que a gente vai utilizar para nossa, tanto para definir nossa rede de drenagem, né, com os cursos hídricos baseados na ordem deles, assim também como a delimitação de fato da nossa bacia hidrográfica. Então, o primeiro passo aqui, gente, é a gente corrigir algumas imperfeições que ocorrem na nossa base ambiental utilizando essa ferramenta aqui chamada Fill. Clicando 2 vezes no Fill, vai aparecer essa janelinha aqui, onde o passo básico aqui é adicionar a nossa superfície, nosso rastro, que é o nosso modelo de elevação. Qual é a função do Fill? Preencher onde houver lacunas, onde houver falha nessa base de dados, né? A gente vai preencher com os dados que são das séries pixels que são próximos, né?
para que não haja então um problema na hora de definir, delimitar a nossa bacia de drenagem. Beleza. Aqui, a gente coloca o nosso MDE, né, como um input básico aqui. A segunda opção aqui é onde nós vamos deixar nosso arquivo, onde nós vamos salvar a nossa pasta, nosso arquivo de saída, né, nosso output, que eu vou chamar ele de fio. Vou chamar ele de fio e vou colocar a extensão sempre .tif, que é a extensão básica para análise de arquivos raster e que funciona bem. Save. Aqui eu não vou mexer nessa opção aqui. Clique em OK. Beleza, ele criou um outro arquivo, agora chamado fio, né? No entanto, com os dados corrigidos do nosso modelo digital de elevação. É o mesmo arquivo do modelo digital de elevação, só que agora com correções. Então, eu vou remover esse aqui que não me interessa mais. E vou colocar novamente uma corzinha aqui para a gente visualizar melhor o nosso dado. Eu fiz muito rápido isso aqui, né? Mas para remover, pessoal, basta clicar com o botão direito do mouse aqui. E vocês vão ver que tem várias opções. A segunda opção aqui é remover a base de dados, certo? Beleza, já fiz meu fio, já tenho meu arquivo corrigido, né? E a partir de agora, então, eu vou criar uma série de parâmetros que vão ser úteis para definir nossa rede de drenagem e a nossa bacia hidrográfica. O primeiro parâmetro básico é a direção do fluxo, ou o chamado flow direction aqui. Duplo clique, eu vou adicionar a primeira opção aqui. Eu vou colocar meu MDE já corrigido, né, meu fio, inserir ele aqui basicamente. A saída é basicamente dois passos, uma entrada e uma saída, que no caso seria meu flow direction. Eu vou dar o nome dele de dir.tif novamente. Vou salvar aqui na minha pasta. Save. Aqui eu não mexo em nada, eu deixo nessa configuração padrão aqui mesmo. Clique em OK. E vou criar então esse arquivo novo com uma direção do fluxo. Ou seja, vocês vão ver que é um arquivo meio que cria uma textura aqui, né? Porque ele está dizendo basicamente aqui, se a gente for observar, são várias classes, né? Entre 1, 2, 4, que é basicamente a orientação da água, né? Em relação ao norte geográfico, que a água caindo sobre essa célula tomaria. Né? Se ela iria para o norte, se ela iria para o nordeste, se ela iria para o sudeste, sul e por aí vai. Então a gente tem todos esses valores aqui relacionados à orientação ao norte geográfico, né? Então vamos imaginar que tem uma nuvem sobre Paraopebas e classificando aqui Paraopebas como um pixel em particular, e essa nuvem ela começa então a precipitar, né? Começa a chover, e essa água que vai cair nessa célula aqui, ela vai tomar uma direção. E qual seria essa direção? Seria para o norte, para o sul? Né? Então, esse arquivo Flow Direction ele define exatamente isso, qual a direção do fluxo da água que cai sobre aquele pixel em particular. Né? Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa sequência de análise, nossa rotina de análise dentro do ArcMap, para delimitar a nossa bacia hidrográfica e nossa rede de drenagem, o próximo passo, então, nós vimos aqui na caixa de ferramenta hidrológica e usar a ferramenta acumulação de fluxo, que é aqui Flow Accumulation. Duplo clique na ferramenta e o nosso input básico de entrada para calcular o Flow Accumulation é o nosso Flow Direction, né, que é a direção do fluxo, basicamente. E aqui nós vamos nomear então nosso arquivo de saída, o output, que eu vou dar o nome de ACC e vou colocar a extensão .tif, ok? Deixa nesse formato aqui float mesmo, só basta preencher isso, não precisa mais mexer em nada. Vamos deixar com esse aspecto padrão mesmo. E vamos calcular nosso Flow Accumulation. Um outro parâmetro relacionado à nossa bacia hidrográfica, né? A relação da água com a bacia hidrográfica.
Nesse caso aqui, pode demorar um pouco mais o processamento, mas não demora nada mais do que alguns minutos, talvez 1 minuto no máximo. Dependendo da configuração na máquina de vocês podem demorar um pouco mais de tempo. E o resultado é basicamente um raster com essas características aqui, né, onde a gente tem uma grande amplitude de valores variando de zero, que é onde está toda essa região em preto aqui, até chegar a esse valor aqui bem alto, né, com mais 6 casas decimais, certo? Definindo a nossa flow accumulation, acumulação de fluxo e nossa direção do fluxo, o próximo passo é já delimitar a ordem dos nossos corpos hídricos, dos nossos rios. Né? Para isso a gente precisa dessas duas entradas, desses dois inputs básicos, que é o Flow Accumulation e o Flow Direction. Então vamos clicar aqui, ó, Stream Order, duplo clique. No primeiro input aqui entra a fluxo de acumulação de fluxo, né? Flow Accumulation. E no segundo input entra nosso Flow Direction. O método que ele vai utilizar para calcular a ordem dos nossos rios, dos nossos corpos d'água, vai ser o método mais clássico, né, que é o Strahler. Eu vou deixar assim mesmo, com esse padrão. E aqui vamos selecionar então o nosso output. E aqui nós vamos colocar o nome de order.tif, já que ele vai sair ainda como um arquivo no formato matricial, um arquivo no formato raster. Save. Ok. Vou demorar um pouquinho para processar. Então, basicamente, com apenas um tipo de arquivo de entrada, né, que é o nosso modelo digital de elevação de uma região, a gente já consegue calcular, inclusive, né, a ordem dos corpos, da rede de drenagem dos corpos d'água de uma bacia hidrográfica, por exemplo. Isso pode ter uma aplicação, tem uma alta aplicabilidade, né, um dado super fundamental para a maioria das análises em bacias hidrográficas, né, e outros tipos de análise também, né, dentro da ecologia de paisagem, ou em várias abordagens ecológicas, né, isso pode ser bem útil para delimitar a nascente, para delimitar, por exemplo, a, a bacia hidrográfica e o nível a área da bacia, entre outros parâmetros morfométricos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza, então o resultado está aqui na minha frente já. A gente tem, se a gente der um zoom in aqui, a gente vai ver que a gente tem uma rede de conexão, de conectividade, né, entre os vários corpos hídricos, no nível de detalhamento, que é o nível de detalhamento do pixel de 12,5 metros. Então a gente tem um bom nível de detalhamento aqui. Tem algumas inconsistências, né? Você nota aqui que algumas coisas que não fazem sentido, né, do ponto de vista da hidrografia da região, mas na maior parte das vezes aqui ele consegue classificar os corpos hídricos de acordo com sua ordem, né, utilizando o método de Strahler. Beleza, mas nota que tem um nível de detalhamento, um nível de informação muito grande. E a gente precisa fazer uma filtragem dessa base de dados aqui. Notem que a gente tem 11 classes diferentes de ordens de rios aqui, né? Em geral, a gente escolhe os valores que são iguais ou maiores que 5 para trabalhar. Então, de 5 até 11 é o que eu vou selecionar. E para fazer isso, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada de conditional. Então, vamos clicar aqui em com, dentro de Special Analyst Tools mesmo, só que uma ferramenta que está um pouco aqui acima. Conditional. Nós vamos criar um limiar, criar uma função dizendo assim para o ArcMap, olha, eu quero que tu selecione apenas os valores de ordem de rio que são iguais ou maiores a 5. Né? Então ele vai selecionar tudo que é de 5 a 11 e vai excluir o restante. É basicamente isso. Nós vamos entrar aqui com o nosso valor input, com a ordem, né, dos nossos corpos hídricos. E a expressão é basicamente colocar o velho, né, maior igual a 5.
ok? O input que vai servir de referência para criar esse novo arquivo vai ser nosso input original. Então, os valores que são maiores que 5, eu quero que eles fiquem como eles estão. Então, eu vou inserir o mesmo arquivo aqui, ordem como referência. Aqui eu nomeio e aqui eu vou colocar meu output raster. No caso, eu vou dar o nome de order 5, para facilitar. .tif, ok, save, ok. Rodou. Está selecionando todos os rios do nível com ordem igual ou maior que 5, né? Aqui está ele, né? 5 em diante até 11, de modo que agora eu já posso dispensar, posso remover, clicando com o botão direito aqui em cima da base e removendo a base que estava mais abrangente, com nível de detalhamento maior. Se a gente for observar aqui, desmarcando, você vai ver que a gente já tem algo muito mais parecido com uma rede de drenagem mais próximo da realidade, né? Então a gente vai ver que tem os rios das diferentes ordens aqui que estão estruturados de forma hierárquica, né? E o próximo passo ainda é que esse arquivo ainda está no formato de matriz, no formato matricial raster. O próximo passo é converter ele para um arquivo no formato vetorial, no formato de polilinhas, né? Que é como a gente mais costuma trabalhar quando está utilizando rios, né? Ou bacia ou rede de drenagem. Basicamente utiliza os arquivos no formato vetorial. Também aqui nessa ferramenta String to Feature, duplo clique, vamos incluir aqui nosso arquivo order 5. Nós vamos também inserir nosso flow direction, está aqui abaixo. E aqui nós vamos dar o nome do arquivo. Já tem um arquivo aqui chamado rios, né, que é esse aqui. Eu vou colocar aqui como rios 2. Save nesse meu formato aqui de deixo selecionado Simplify Polylines, né, para ele desenhar os polígonos, né, as linhas, as polilinhas. Clique em OK. E agora o que era anteriormente célula, que seria pixel, ele converteu para um vetor, um polígono. Um polígono não, mas são as linhas, né, no formato de vetor. Ok? Então posso desmarcar aqui, por exemplo. Posso ver que agora eles têm os rios no formato vetorial da ordem 5 em diante, né, até chegar à ordem 11. Então tem um lance bem interessante que dá para ver onde a gente tem as nascentes, qual é o curso, a direção que o rio toma, né, dentro de uma determinada bacia e por aí vai. E eu posso melhorar ainda essa visualização clicando aqui, um duplo clique, vir aqui em Symbology e colocar aqui em categorias, dividir em categorias. E a categoria que eu vou dividir vai ser em função da minha ordem, da classificação da ordem do meu rio, né? Então, vem aqui no grid code, que é o valor que está lá, adicionar todos os valores. Posso colocar aqui selecionar todos aqui, colocar um gradiente que faça sentido, né, para a gente observar. Posso até, de repente, aumentar a largura desses rios que são maiores aqui, de ordem maior, e fazer isso de forma para todos os outros, né, até alcançar algum padrão aqui bem interessante. Eu acho que está de bom tamanho. Vamos clicar em aplicar, depois em OK. Com isso a gente já consegue ver mais ou menos o desenho. Aqui um desenho do rio de maior ordem na região aqui, e potencialmente isso aqui é o rio Paraopebas, né, que está contornando então uma boa parte da nossa região, que é o principal rio da região. E qual é o objetivo a partir de agora? É selecionar então a nossa subbacia hidrográfica do Igarapé e Ilha do Coco, né, que é uma subbacia que está inserida num contexto urbano da região de Paraopebas. Todos sabem o nível forte de degradação, de desmatamento e de perda de cobertura vegetal e de poluição também, né, em vários pontos desse rio. E para esse exemplo aqui eu trouxe essa abordagem de utilizar o nosso Igarapé Ilha do Coco. Beleza, o próximo passo, eu posso desmarcar isso aqui, posso deixar com essa configuração aqui que está bem legal, bem bonitinho. O próximo passo, então,
é a gente verificar onde é que está localizado, onde é que está situado o ponto de convergência do nosso igarapé do coco. Eu fiz isso previamente, já vocês vão ver. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o ponto de referência aqui de Parauapebas, né, incluindo a zona urbana. Eu adiciono aqui essa base da malha viária, só para a gente ter uma ideia de onde é que está o núcleo urbano de Parauapebas, né? Então aqui a gente tem a PA, aqui tem a Cidade Nova, desse outro lado aqui é o bairro União, Liberdade, né? Então o ponto de convergência, o exutório, né, vamos dizer assim, do Igarapé Ilha do Coco, ele está nesse ponto aqui, onde ele desemboca, onde ele deságua no rio Parauapebas. E para me delimitar uma bacia, essa é uma informação crucial, porque é a partir desse ponto de saída eu vou conseguir então definir até onde vai, até onde ocorre o alcance da minha rede de drenagem, né? E com isso dá então para delimitar e fechar a nossa bacia hidrográfica. Beleza, então se eu te remover isso aqui, vocês vão ver que a malha viária está aqui, né? Vocês vão ver que aqui é o bairro Liberdade, que é o bairro União, é bem próximo dessa região aqui que a gente tem nosso exutório. Vou adicionar aqui o ponto para vocês que eu já criei, que é exatamente nesse ponto aqui. Eu vou aumentar essa bolinha, está muito pequena aqui, para a gente visualizar melhor. O círculo verde, cheguei. Então, nesse ponto aqui é o nosso ponto do exutório, e a partir dessa construção aqui, né, desse ponto do exutório e da reconstrução da rede de drenagem e da área como um todo, a gente vai conseguir então delimitar a nossa subbacia hidrográfica, que é a nossa unidade de estudo, nesse caso aqui. Mas notem que a gente poderia utilizar essa mesma abordagem para fazer isso para qualquer subbacia ou para uma bacia hidrográfica maior, o que seja, né? Então a lógica vai ser sempre a mesma. Então se dá um zoom out aqui, deixa eu remover aqui já a malha viária, já temos o nosso ponto, que é mais ou menos aqui. E ele então vai reconstruir todos os passos, né, de todos os níveis hierárquicos dentro dessa bacia aqui do Igarapé do Coco, né? Desde as primeiras nascentes, lá então aumentando, essa nascente vão dar origem então a um córrego, um pequeno igarapé que vai desembocar num rio de ordem superior e assim sucessivamente, né, até desaguar aqui nesse ponto que é nosso exutório aqui, da subbacia. Beleza, então o próximo passo, gente, é basicamente clicar aqui no Architectbox e vir aqui nessa opção chamada Watershed, onde nós vamos definir de fato, delimitar a nossa bacia hidrográfica de maneira automatizada. Então, quais são os inputs básicos, né? Primeiro é o Flow Direction, né, que vai sempre pedir a direção do fluxo da água. E o segundo input é o nosso exutório, o nosso ponto, onde a gente tem então a convergência de toda a bacia, toda a rede de drenagem da bacia hidrográfica convergindo para esse ponto de saída. Nosso ID vai ser um número que já estava lá na nossa tabela de atributos, né? E aqui nós vamos então dar o nome nosso output. Eu vou dar o nome para ele de subbacia.tif. Porque nesse primeiro momento aqui o arquivo ainda é um arquivo no formato raster. Save. Ok. Beleza, está calculando. Prontinho. Agora nós temos a delimitação da nossa subbacia do Igarapé Ilha do Coco de forma automatizada, né? E a gente nota que está, como eu fiz um recorte aqui, talvez fosse um pouquinho maior, ampliasse um pouco mais para cá, para essa região, mas aqui o desenho principal dela já tá feito aqui, né? Onde basicamente aqui a gente já consegue calcular, por exemplo, o tamanho da área dessa área de drenagem da bacia do Igarapé, da subbacia do Igarapé Ilha do Coco, por exemplo. Aqui eu vou só colocar aqui uma cor diferente para ficar mais atraente a nossa visualização.
a gente consegue delimitar a área, consegue o formato e entre outros parâmetros morfométricos que é possível calcular, né, a partir desses parâmetros da subbacia, a sinuosidade, entre outros parâmetros. Certo? Tranquilo? Eu vou colocar, adicionar uma base aqui, vou fazer uma de forma meio que improvisada, mas eu tenho uma base aqui de cobertura vegetal para essa região aqui. Vocês vão ver só como é que tá essa subbacia aqui em relação à cobertura vegetal. Deixa eu me lembrar onde é que está aqui. Está em Hansen 2000. Aqui é um dado de cobertura vegetal, cobertura de árvores para o mundo todo, uma resolução de 30 metros, então vai ser útil para a gente aqui. Então, aqui, se vocês observarem, aqui tudo onde está próximo do zero, né, de preto, vou mudar a cor aqui, colocar um verde mais claro. A gente tem os valores onde ocorre, onde está desmatado, né, de fato, né, basicamente na zona urbana aqui. Então, notem aqui, está um pouco. Deixa eu mudar aqui a cor desse. Vou botar uma cor mais escura aqui, para a gente visualizar melhor. Não melhorou muito, mas a ideia é o seguinte, é que a gente tenha dentro da subbacia, eu vou até colocar ela mais para cá para cima, né, para a gente visualizar melhor. Eu vou marcar e desmarcar ela aqui. Dentro dessa subbacia do igarapé e do coco aqui, a gente tem essa configuração de cobertura vegetal na região, no momento, no presente, né? Então aqui, ó, vocês notem que existe um bloco aqui mais central dentro dessa subbacia que ainda tem cobertura vegetal, entre outros fragmentos, mas a gente tem um percentual de vegetação nessa subbacia que potencialmente está abaixo de 50%, né, como um todo, e a gente nota que a maioria, né, dos corpos hídricos dessa região, como estão dentro da zona urbana, muito potencialmente já estão assoreados, já estão desmatados, degradados e por aí vai. Né? Então, se a gente observar aqui, mas que ainda tem algumas nascentes, sobretudo nessa zona rural aqui, fora um pouco da zona do centro urbano, tem umas nascentes preservadas nesses blocos de floresta. Então, tudo isso daria para a gente quantificar, né, calcular a partir da delimitação dessa subbacia aqui. Imaginem que a gente teria muitas possibilidades de fazer vários estudos utilizando esse tipo de informação combinado com os dados, dados de campo, dados de entrevista, questionário, e dá para incluir também, especializar, vamos dizer assim, outros elementos, outras informações, utilizando um sistema de informação geográfica, por exemplo. Deixa eu remover aqui o mosaico. Então, a configuração geral da subbacia fica mais ou menos como está sendo mostrado aqui, né? Então, notem que com apenas um tipo de arquivo, que é o nosso modelo digital de elevação de altitude, a gente consegue ter vários produtos, vários passos, né, que podem ser úteis para tomada de decisão da prefeitura, por exemplo, ou até mesmo para gerar produção, dados acadêmicos, produtos de ciência também. Isso é bem, bem interessante e dá para fazer muita coisa com essas abordagens. Certo? Era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Queria agradecer pela atenção de todos aí. A gente se encontra em breve. Forte abraço. Tchau.